Senhores ministros, embora fosse agora o intervalo para a sessão, hoje nós teríamos a sessão até às 16h30 exclusivamente, em razão da solenidade que nós temos na sequência, o que me impede de fazer um outro pregão. Eu peço desculpas aos senhores advogados que aqui estão e nós então eu vou transferir para amanhã os processos excluídos, os de processo, mais as ações, a ação declaratória 41, que é a continuidade de colheita dos votos, uma vez que não há mais tempo que eu tenho que encerrar a sessão. Pois não. Se fosse possível, uma singela questão de ordem que eu traria, eu venho do Rio Grande do Sul, em função do processo de recurso extraordinário com repercussão geral, que diz questão da alteração de nomes e da designação de sexo de transexuais. Eu sou advogada da parte recorrente e, na última sessão, houve a possibilidade que foi otorgada para os que estavam presentes, ainda que houvesse chamado a julgamento, fazerem a sua manifestação. Como eu venho de lá, como tem alunos que vieram acompanhar essa manifestação, entendo dessa interrupção, mas gostaria de ver da possibilidade, porque eu não tenho como permanecer aqui em Brasília até amanhã, eu tenho uma audiência lá em Porto Alegre, não vou poder me furtar, se havia possibilidade de eu fazer ao menos esta colocação, ainda que breve, não usaria todo o meu tempo. A única questão é que são 2 processos, não é apenas um, que têm que ser chamados em conjuntos. No meu, eu penso que já houve a sustentação oral. E houve a sustentação oral. Não, sustentação oral só de amicus curiae, né? Houve essa ressalva. Mas Marco Aurélio não. E o de Vossa Excelência já houve a sustentação. Não. Vossa Excelência advoga no caso da ação direta. Não. 670 a 422. Aí pelo uso extraordinário. Isto. Ao menos pelo que eu atentei. No 422 já houve a sustentação oral. Exatamente. Já houve a sustentação oral. Mas não houve o início do julgamento. Exatamente. E aí esse julgamento hoje é que não há mais tempo para eu fazer o julgamento hoje. É o dado que eu tenho. Na oportunidade, falaram do Dr. Leonardo Almeida Lage. Os relatores são. Se pelo ministro Dias Toffoli, no recurso extraordinário 670, 422, e nas minhas anotações, portanto, eu tenho que... Se não me engano de memória, já houve a sustentação. Não, na ação direta é que não houve. No recurso extraordinário houve. Mas também nessa ação direta eu tenho a possibilidade de intervir porque sou vice-presidente nacional do IBDFOI, que atua como amicus curiae. Pois não. Eu posso indagar do ministro relator. Presidente, eu estou pronto a relatar e digo que nós já estamos a reboque. Sim. A reboque do Superior Tribunal de Justiça, porque, muito embora tenha liderado o processo há mais tempo, o superior, na pena do ministro Luiz Salomão, ele decidiu sobre a matéria. Pois é. O que para atender a advogada, se fosse o caso, o que eu posso fazer é apregoar esta ação. Vossa Excelência, o relatório, escutaríamos. Eu resumo ao máximo o relatório, porque eu tenho conhecido, os colegas receberam e nós ouvimos da as sustentações advogada. E suspendo na sequência o julgamento, que aí realmente não há possibilidade de continuidade. Apenas isso. Então, e só da ação direta 4275. Então, eu apregou, com a anuência do ministro relator, Marco Aurélio, a ação direta de constitucionalidade 4275, procedente do Distrito Federal, sendo requerente a autora a Procuradoria-Geral da República. E, então, Vossa Excelência tem a palavra, o ministro Marco Aurélio, para o relatório e, na sequência, ouviríamos as sustentações orais e suspenderíamos o julgamento. Como eu disse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto ao tema de fundo e que diz respeito à aplicação da Lei 6.573, ou seja, a lei disciplinadora dos registros de pessoas naturais.
E o que se pretende é o empréstimo de uma interpretação conforme ao texto constitucional ao artigo 58 dessa Lei 6.015. Em síntese, resta saber se, para ter-se a mudança do sexo, não se cuida aqui da mudança do nome, que já é admitido. A mudança do sexo no setor competente da identidade, também no registro, é necessário ou não ter-se o que eu aponto em meu voto, mas apontarei depois como mutilação. O parecer, presidente, o relatório circunstanciado foi distribuído, né? O parecer é pela procedência, né, do pleito. Né? Pois não. Só para mudar, isso já está registrado, eu estou impedido, então eu vou pedir licença para me retirar, Pois estou não. impedido no caso. Eu confiro a palavra ao eminente Procurador-Geral da República, autor da ação direta. Excelentíssimo relator, excelentíssima senhora presidente, eminentes ministros, o que se discute no presente processo objetivo é o direito de transexuais que assim o desejarem, a substituição prenome e de sexo no registro civil, sem a obrigatoriedade de cirurgia de transgenitalização. A questão, ela admite duas abordagens de discussão. A primeira seria uma abordagem biomédica, que define a transexualidade como distúrbio de identidade de gênero, etc. E a segunda, a abordagem social, que se funda no direito à autodeterminação da pessoa de afirmar livremente e sem coerção alguma a sua identidade como consequência de direito fundamental à liberdade, à privacidade, à igualdade e à proteção da dignidade da pessoa humana. Aqui o que se discute é o segundo aspecto, que é sustentado se há um direito fundamental à identidade de gênero, inferido dos princípios da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, da igualdade, artigo 5º caput, da vedação de discriminações odiosas, artigo 3º, inciso 4º, da liberdade, artigo 5º caput, e da privacidade, artigo 5º, inciso 10 da Carta da República. Como já afirmado na inicial, a linha do Ministério Público é por afirmar esse direito fundamental e reconhecer esse direito imanente à personalidade. Na visão do Ministério Público, só que se falar em dignidade da pessoa humana, quando se permite que esta afirme autonomamente as suas multifacetadas identidades, realize as suas escolhas existenciais básicas e persiga os seus próprios projetos de vida, desde que isso não implique em violação de direitos de terceiros. Se uma das finalidades da norma é proteger o indivíduo contra humilhações, constrangimentos, discriminações em razão do uso de um nome, essa mesma finalidade deve alcançar a possibilidade de troca de prenome e de sexo no registro civil. Impor a uma pessoa a manutenção de um nome em descompasso com a sua identidade é, a um só tempo, atentatório à dignidade e comprometedor de sua interlocução com terceiros nos espaços públicos e privados. O direito à autodeterminação sexual constitui direito individual que decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto valor-fonte que informa e conforma todo o ordenamento constitucional. A identidade sexual, portanto, qualifica-se como um direito fundamental da personalidade que tem como elemento
mínimo de concretização à adequação da concepção individual de sexualidade quanto ao expressado nos assentos no registro civil, como forma de compatibilizar o prenome e o gênero à real condição morfológica e psicológica do indivíduo. Se a alteração de nome corresponde a uma mudança de gênero, a consequência lógica em seu sentido filosófico mesmo é a alteração do sexo no registro civil. Do contrário, preserva-se a incongruência entre a identidade de uma pessoa e os seus dados no registro civil. E para que se respeite a necessária congruência entre a real identidade da pessoa e os respectivos dados do registro civil, por obviedade palmar, não há que se exigir a realização de cirurgia de transgenitalismo. Isso porque o fato é que não é a cirurgia que concede ao indivíduo a condição de transexual. Condicionar a realização de tal procedimento médico à alteração do registro civil, ainda que de modo indireto, vai de encontro, dentre outros, ao direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana, ao reconhecimento, à liberdade, à privacidade, à não discriminação, valores constitucionais de primeira envergadura. Não se pode, data vênia, exigir do indivíduo verdadeira mutilação física para assegurar direito constitucional básico assegurado a todo cidadão. Certamente não será ela, a transgenitalização, pressuposto para o exercício de um dos direitos da personalidade. Quanto à observância do que dito pela Advocacia Geral da União sobre a necessidade de manter-se vínculo com o registro anterior para efeito de responsabilidade civil, tributária e penal, creio que a questão é pertinente e pode encontrar solução na manutenção do sigilo deste registro inicial para que não se perca a cadeia eventual de responsabilidade eventual civil, tributária e penal. Portanto, concluindo, senhora presidente, a postura da Procuradoria-Geral da República, o julgamento da procedência do pedido, para que se dê o artigo 58 da Lei 6.015, interpretação conforme a Constituição vigente, de modo a reconhecer aos transexuais que assim o desejarem, independentemente de cirurgia de transgenitalização, o direito à substituição do prenome e do sexo no registro civil, observado, quanto àqueles que optaram pela não cirurgia, os requisitos já afirmados na própria petição inicial e no parecer aqui lançado, por ser direito imanente da responsabilidade, é assim que se pronuncia o Ministério Público. Agradeço a Vossa Excelência. Falarão três advogados por amicícuria, o que significa que cada um terá 10 minutos para falar. Tem a palavra, que já está na tribuna, a doutora Maria Berenice Dias, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família e BDFAM. Vossa Excelência tem até 10 minutos para se pronunciar. Primeiro, quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência, ao cumprimentá-la e aos demais ministros, a ministra Rosa Weber, o senhor Procurador-Geral da Justiça, e dizer que eu volto aqui me sentindo uma pessoa privilegiada de privar desta corte da convivência com Vossas Excelências. E venho, mais uma vez, com as chamadas causas impossíveis, que só não são impossíveis para esta corte, porque existe e tem todos um compromisso ético com a justiça, e isso tem sido comprovado e demonstrado diuturnamente. O que eu gostaria de convidá-los era para fazerem uma visitação do que significa para alguém que nasce com um determinado sexo, se identifica com esse sexo e
a sua anatomia corporal não corresponde ao sexo com que ele se identifica. Esta anatomia genitália que não está aos olhos de ninguém. Não vivemos em um país onde o nudismo seja sustentado. E esta característica faz com que esta pessoa seja registrada com o seu sexo aparente e biológico. E assim ela é batizada, e assim, e eu aqui trago especificamente o caso mais doloroso, que é na hipótese de transhomens, né? A situação é mais desconfortável ainda, de que ele acaba sendo registrado com o nome de mulher. Claro que lhe é imposto a roupa cor-de-rosa, brincar de essa instrumentária toda de utensílios domésticos, que parece que são brinquedos de meninas, mas nada mais do que adestramentos, atividades domésticas, até ferrinho de passar, que eu acho que deveria, confesso, ser considerado um instrumento de tortura e proibido de estar em qualquer lugar, tinha que acabar até com esta prática. E claro que não pode jogar bola, não pode subir em árvore, tem que sentar com as perninhas fechadas e ser uma pessoa obediente e recatada. Esta realidade que vivem essas pessoas, essas crianças, às vezes desde muito pequenininhas, sabe, se defrontam e começam a se rebelar, principalmente na adolescência, quando há uma explosão hormonal e o seu corpo começa a ficar mais evidente esse descompasso com o que a pessoa é, como ela se sente e como os outros a identificam. Este confronto, que o primeiro é internalizado, sabe, existe um alto preconceito de eu sou diferente, algo que vocês têm visto, a maioria dos que assistem e acompanham essa atual novela da Rede Globo, o Prazer de Viver, que é onde retrata esta terrível realidade de uma pessoa trans. O que nós temos em termos legislativos e em termos de registros dessa possibilidade? Temos, em primeiro lugar, uma lei de registros públicos, lá do ano de 1973, antes da Constituição Federal, que prima e preza pela segurança das relações jurídicas. Não se dando conta que todas as pessoas, por exemplo, ao casar, pode trocar de nome. Agora, tanto as mulheres como também os homens. E ninguém pensa na segurança das relações jurídicas. Agora, quando se trata em outras hipóteses, então, vem esta barreira e tentar emprestar a este princípio valor maior do que todo o leque de garantias dada na Constituição. E há outra realidade, que é a realidade médica. Se as cirurgias de alteração de sexo do masculino para o feminino são feitas pelo Sistema Único de Saúde, porque não é difícil fazer a reversão de um pênis para uma vagina, em se tratando de transmulheres, não há como construir um órgão sexual masculino com sucesso. Eu nem quis trazer para Vossas Excelências as fotos, que são horríveis, porque são construídos pênis ou no braço ou na gordura da barriga, e até hoje não há nenhum resultado positivo. Então, o que acontece com essas pessoas? O que elas querem? Elas querem retirar as mamas e simplesmente parar de menstruar, que eles chamam monstruação em vez de menstruação. E só isso que as pessoas desejam, têm medo de fazer uma cirurgia experimental que o SUS não cobre. E que as cirurgias que cobrem simplesmente levam mais de 10 anos depois da pessoa ficar habilitada a fazê-lo, e isso depois de começar um tratamento, depois dos 21 anos, e depois de 2 anos de tratamento e mais de 10 anos para se ter esse dinheiro. É esta a realidade dessas pessoas que não pertencem ao sexo com que nasceram biologicamente, pertencem ao outro, se identificam com o outro, buscam viver desta outra forma, e essa nossa sociedade tão perversa, tão preconceituosa, não o permite. Se as pessoas são vítimas dessa omissão perversa do nosso legislador, precisam encontrar a resposta na justiça. Eles não podem ser duplamente punidos simplesmente por não quererem, por não fazerem, e a justiça não pode impor a ninguém que faça uma cirurgia para poder ter esse direito tão bem colocado aqui pelo
pelo Procurador-Geral da Justiça, todos esses direitos de personalidade, de dignidade que lhes são assegurados constitucionalmente. Era o que eu gostaria de fazer sem passar do meu tempo, colocar e mais uma vez agradecer essa possibilidade. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e convido a doutora Gisele Alexandre Schmidt Silva a falar pelo Grupo Dignidade pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Vossa Excelência tem até também 10 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Obrigada. Excelentíssima Senhora Presidente e Ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos relatores Marco Aurélio e Dias Toffoli, excelentíssimo senhor representante da Procuradoria-Geral da República, excelentíssimos senhoras ministras e senhores ministros, colegas advogados e advogadas e todas as pessoas presentes, boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui. Sou a primeira advogada transexual da região sul do Brasil e, como tudo na vida das pessoas trans é extremada, comigo não poderia ser diferente. Essa é a primeira sustentação oral que eu faço nesses meus 2 anos de advocacia e ela acontece justamente na Suprema Corte do nosso país. Sinto que estou fazendo história, mas se estou aqui perante Vossas Excelências é porque sou uma sobrevivente. Sobrevivi ao apedrejamento moral e físico, à proibição de estar na rua e nos espaços públicos, mesmo que à luz do dia. A mendicância e o sepultamento como indigente, como acontece com a maioria das pessoas trans brasileiras, sem que nem mesmo neste momento tão extremo de morte, tenham merecido respeito ao nome e ao gênero com o qual se identificam. Também sei que falo de um lugar de privilégio, seja porque sou advogada, seja porque a minha documentação civil reflete meu nome verdadeiro e minha identidade de gênero. A imensa maioria de travestis, transexuais e homens trans não teve as oportunidades que eu tive e estão à margem de qualquer tutela. Reitero, morrendo apedrejadas e apauladas em total violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Somente em 2016, 130 pessoas trans foram assassinadas barbaramente no Brasil, segundo os dados divulgados pela Organização Internacional Transgender Europe. Não obstante estar hoje nesse espaço e gozar de certa dignidade, não foi exceção no que concerne às agruras vividas pelas pessoas trans brasileiras. Bullying no ambiente escolar, exclusão do seio familiar quando veio à tona minha identidade de gênero, exclusão do mercado de trabalho. Estas situações que vivi por ser pessoa trans trouxeram feridas intratáveis em minha alma. Não realizei a cirurgia de transgenitorização por não considerar que uma parte do meu corpo me defina enquanto mulher e não por ter a mínima estrutura e por não ter a mínima estrutura e coragem para realizar um procedimento tão invasivo que pode colocar em risco a minha vida. A transfobia institucional também está presente. No estado de onde venho, no Paraná, não há uma definição clara da competência para o processamento do pedido de retificação judicial, o que acarreta consequentes declarações de incompetência e demora jurisdicional que se debruça em detalhes técnico-processuais e posterga a concretização dos direitos fundamentais envolvidos. Minoria que somos, vimos bater as portas deste tribunal para pedir mais uma vez que essa Corte exerça seu papel contra-majoritário, como fez o excelentíssimo ministro Roberto Barroso, quando sustentou nessa tribuna em favor do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Não somos doentes, como pretende a classificação internacional de doenças. Não sofro de transtorno de identidade sexual. Sofre a sociedade de preconceitos historicamente arraigados contra nós e nossos corpos tidos como abjetos. Não há, no nosso ordenamento jurídico, a regulação do procedimento de retificação de prenome e designativo de sexo para pessoas trans. Esse vácuo normativo nos lança toda sorte de interferências e condicionamentos para alcançar esse direito, quando ele não nos é negado ao final de anos, num processo judicial custoso do ponto de vista emocional e financeiro. Somos obrigadas a demonstrar certo padrão de feminilidade ou de masculinidade que varia ao sabor da subjetividade que esses conceitos encerram. Muitas vezes não se permite mudar o prenome, mas não nos permite mudar o designativo. Muitas vezes, se nos permite mudar o prenome, não nos permite mudar o designativo de sexo. Temos que obter um laudo médico que ateste termos um transtorno mental. Somos ouvidas pela Justiça e pelo Ministério Público, também são ouvidas testemunhas e nossas memórias e intimidades são escrutinadas através de fotografias que demonstrem ser quem dizemos ser. Tudo para provar que nossa identidade não é o delírio. Somos acusadas de querer prejudicar direitos de terceiro ou fugir de dívidas. Somos obrigadas a uma violenta intervenção em nossos corpos, mesmo quando não desejamos. É esta uma vida digna, livre, que recebe igual consideração?
senhoras ministras e senhores ministros, hoje pode ser um dia histórico para a cidadania de travestis, transexuais e transgêneros. E o que pretende o Grupo Dignidade, entidade que represento nesta tribuna, é a aplicação dos princípios constitucionais já diversas vezes invocados nesse plenário desde o ano de 1988. O direito à igualdade, a uma vida livre de discriminação, ao reconhecimento da dignidade humana e à liberdade. Não apenas a nossa Constituição tem comandos suficientes para corrigir esse estado de coisas que oprime e exclui. Também no direito internacional dos direitos humanos, há ricos fundamentos que permitem demonstrar a procedência do pedido inicial. Os princípios de Yogyakarta Carta estabelecem que a identidade de gênero é uma profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Sobre intervenções no corpo, gostaria de destacar a íntegra do princípio número 18. Nenhuma pessoa deve ser forçada a submeter-se a qualquer forma de tratamento, procedimento ou teste físico ou psicológico, ou ser confinada em instalações médicas com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero. A despeito de qualquer classificações contrárias, a orientação sexual e identidade de gênero de uma pessoa não são em si próprias doenças médicas a serem tratadas, curadas ou eliminadas. Portanto, condicionar a retificação do registro civil das pessoas trans à cirurgia viola também norma internacional ratificada pelo Brasil no ano de 2006. Por fim, gostaria de destacar que, como experiência interna, o gênero da pessoa não pode depender de demonstração exaustiva de certo padrão de feminilidade ou de masculinidade para que se conceda a retificação do registro civil a pessoas trans. A autodeterminação deve prevalecer a análises altamente subjetivas a respeito de conceitos que a história nos mostra ter passado por radicais alterações ao longo dos anos. Assim, também será um grande avanço se desse julgamento resultar tese que estabeleça como critério de demonstração do gênero assumido a mera declaração da pessoa perante a autoridade judicial ou registrador. Nesse sentido, destaco que tramita no CNJ pedido de providências da Defensoria Pública da União para que seja expedida a orientação daquele órgão, permitindo que aos cartórios de registro processe os pedidos de retificação de que ora tratamos, sem intervenção judicial e sem exigência de cirurgia de transgenitalização. O procedimento está suspenso até o julgamento desta ação. Como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, a desburocratização do procedimento de retificação do registro civil na forma ora pleiteada é medida que tornará exercível o direito à autodeterminação individual, retirando entraves que a todo momento se impõem à cidadania das pessoas trans. Assim, encerro pedindo a esta Corte que julgue parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito à retificação de prenome designativo de sexo às pessoas trans, sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização, afastando as condicionantes propostas pela Procuradoria-Geral da República, isto é, idade mínima de 18 anos, prova que a pessoa vive como pertencendo ao sexo oposto pelo prazo mínimo de 3 anos e condição atestada por um grupo de especialistas que avaliem aspectos psicológicos, médicos e sociais. Estou aqui perante Vossas Excelências hoje, não apenas por mim, mas sim por toda uma população de pessoas que ainda sofrem imenso constrangimento e têm a sua dignidade violada diariamente. Negar a uma pessoa o direito ao nome e a expressão de sua identidade é negar o direito de existir. Requer-se a Vossas Excelências, portanto, que não nos neguem esse direito. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Wallace Corpo a se manifestar pelo Amicus Curiae, Laboratório Integrado de Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos e Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos. Vossa Excelência tem até 10 minutos também para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado, excelentíssima ministra presidente, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República. Nós somos o país que mais mata pessoas transexuais, transgêneros e travestis no mundo. Jennifer Célia, Emanuele Muniz, Tadeu Nascimento, são só 3 pessoas que só nesse ano representam as dezenas de pessoas transexuais, transgêneros e travestis que foram espancadas, muitas vezes estupradas e cruelmente mortas no Brasil. É uma violência que tem motivo. Violenta-se, estupra-se e mata-se pessoas trans para negar sua humanidade,
para negar o seu gênero, para negar o seu nome, para negar o que o ministro Roberto Barroso chamou de o direito de ser quem se é. Quando eu era mais novo, a minha mãe e meu pai me diziam: Wallace, nunca sai de casa sem sua identidade. Porque eles já sabiam que um jovem preto no Brasil, sem identidade, infelizmente é só mais um preto sem nome, mais um preto sem direitos, sujeito a toda forma de violência e discriminação da polícia, da sociedade. Mas para pessoas transexuais, transgêneros e travestis, o documento de identidade não é garantia de segurança nem de paz. Quando tem que mostrar um documento com um nome e com um gênero que não corresponde àqueles com qual se identifica, pessoas transexuais são humilhadas, são discriminadas em todo o ambiente em que ocupem. O documento de identidade para pessoas trans, ele é um ato de violência. Ele é a lembrança constante de que o Estado não as reconhece como elas são, de que o Estado não as trata com igual consideração e respeito. Nós estamos falando aqui de uma questão de igualdade como reconhecimento, de igualdade como redistribuição. Porque a primeira coisa que precisamos fazer para garantir que uma pessoa ascenda na vida é reconhecer o seu nome, é reconhecer o seu gênero, é reconhecer quem ela é. Aqui nós estamos falando também de uma questão de autonomia, de respeito à autonomia privada, de respeito ao indivíduo e às decisões que o indivíduo toma com relação a como ele quer viver a sua própria vida. Nós estamos falando aqui de uma questão de respeito ao valor intrínseco da dignidade da pessoa humana, que proíbe a imposição de perfeccionismos morais. Mas o grande ponto dessa ação hoje diz respeito aos requisitos. Quais são os requisitos para que uma pessoa transexual, transgênero e travesti possa alterar o seu nome e o seu sexo no registro civil? Na petição inicial, a excelentíssima procuradora Débora Duprá fez uma distinção mencionada pelo excelentíssimo Procurador-Geral da República entre duas situações. As pessoas trans que fizeram a cirurgia, as pessoas trans que não fizeram a cirurgia. As pessoas trans que fizeram a cirurgia teriam direito amplo a alterar o nome e sexo, mas as pessoas que não fizeram teriam que se submeter a vários requisitos. Requisito temporal, requisito de idade, apresentação de laudos médicos. A clínica, o ERG Direitos, o CLAN e o LIDES pedem que essa corte rejeite esses requisitos. E por que é necessário rejeitar esses requisitos? Porque nós não podemos fazer uma distinção entre pessoas simplesmente porque elas não se submeteram a uma cirurgia. É um direito aqui vinculado à igualdade, autonomia e dignidade humana. A cirurgia não pode ser um parâmetro para distinguir como as pessoas vão exercê-lo. A cirurgia de redesignação sexual, ela é invasiva. Ela é extremamente arriscada, porque não é só uma cirurgia, são vários procedimentos, e ela é muitas vezes experimental. Foi o que já afirmou a Corte Constitucional da Alemanha. Mas mais do que isso, uma questão importante, a cirurgia é cara. A maior parte das pessoas trans submetidas à marginalização social não pode pagar uma cirurgia que custa 40, 50, 60 mil reais. Mas e o SUS? Bem, só 5 hospitais no Brasil inteiro, no SUS, realizam os procedimentos de redesignação sexual. Um deles é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi irresponsavelmente lançada na pior crise da sua história nos últimos anos. Não existe estrutura, nem existe dinheiro suficiente para pagar a cirurgia para todo mundo que queira fazer. Agora, gênero não é sinônimo de genitália. Reconheço vossas excelências como homens e mulheres e sou reconhecido como homem não porque nos despimos nesse plenário, mas pela forma como falamos, pela forma como nos portamos, até pela forma como nos vestimos. A igualdade não permite excluir ou restringir direitos de quem, por opção ou por conta de um sistema de saúde supersaturado, não se deitou na mesa de cirurgia. E é exatamente nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que toda pessoa trans tem, sim, direito à alteração do nome e sexo no registro civil, independentemente de qualquer cirurgia de redesignação sexual, porque mudar o nome, sem mudar o gênero, no documento de identidade, não faz nada para conter o constrangimento e a discriminação. É completamente incompatível, é uma contradição. A livre manifestação de vontade do indivíduo é o único requisito exigível para que alguém possa exercer esse direito vinculado a direitos fundamentais essenciais. Qualquer outro requisito que criemos aqui seria a institucionalização do medo e da desconfiança.
Desconfiança contra uma minoria que já é extremamente marginalizada, que passa anos e anos num processo judicial, apresentando documentos, pagando honorários advocatícios, apresentando laudos médicos, testemunhas, anos até uma sentença definitiva reconhecendo um direito que deveria ser de fácil acesso. Em Portugal, na Colômbia, na Irlanda, são países em que essa alteração ela é administrativa e ela não depende de nenhuma cirurgia. Há um último ponto que precisa ser tratado e que foi suscitado no julgamento do recurso de relatoria do excelentíssimo ministro Roberto Barroso, que é a proteção de terceiros. Como protegemos terceiros se reconhecemos o direito de alguém mudar seu nome e seu sexo? Como protegemos a sociedade? Em primeiro lugar, ninguém tem direito ao nome e o gênero alheio. A dignidade da pessoa humana não pode ser condicionada à concordância moral de terceiros. Mas, é claro, existem expectativas legítimas de credores, do fisco, da persecução criminal, mas para isso existem outros elementos que podem ser usados para identificar um indivíduo: o número do registro civil, o número do CPF, digitais, DNA. O argumento da proteção de terceiros ele não pode ofuscar o que está em jogo aqui hoje. O que está em jogo aqui hoje é o fato de que pessoas transexuais são discriminadas nas escolas. As pessoas transexuais são discriminadas nos hospitais. Pessoas transexuais são discriminadas no mercado de trabalho. E por isso não têm efetivo acesso à educação, efetivo acesso à saúde, efetivo acesso ao trabalho digno. A pergunta hoje e amanhã não é e os terceiros. Não foi quando essa corte afirmou o direito de casais homossexuais a contraírem união estável. A pergunta hoje é e elas? E as pessoas transexuais, transgêneros e travestis, e o direito delas, e a dignidade delas? Não é um tema campeão de audiência, na expressão do ministro Marco Aurélio, mas é aqui que se realiza a essência da jurisdição constitucional. É aqui que se afirma direito de minoria. É aqui que se afirma o direito amplo de toda pessoa transexual, independentemente de cirurgia, independentemente de requisitos temporais, pela simples manifestação da sua vontade a alterar o seu nome, a alterar o seu gênero no registro civil. Ser reconhecido pelo Estado por ser quem se é, nada mais do que isso. Estava pautado para hoje também o julgamento da DC 41 e por conta desse julgamento eu lembrei de uma expressão atribuída, uma frase atribuída ao Dr. Martin Luther King. O arco do universo moral é longo, mas ele se curva em favor da justiça. Essa é a oportunidade que temos para curvar esse arco. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Como eu disse, fica indicado o adiamento deste julgamento e proclamado apenas que, após o relatório e na sequência dos... Pois não. De certa forma, o adiamento me deixa em uma posição confortável, porque no meu voto eu cito uma ex-colega que esteve presente na tribuna, que é a doutora Berenice, e não gostaria de fazer elogio de corpo presente. Permitir, eu gostaria de dizer que foram 3 das mais bonitas e consistentes sustentações que tive chance de ouvir nesses 4 anos que estou aqui. Gostaria de cumprimentar a doutora Maria Berenice, querida doutora Maria Berenice, de outras jornadas, doutora Gisele Alessandra, com uma passagem emocionante pela tribuna, parabéns, e reencontrar doutor Wallace Cobo, que carrega no currículo o fato de ter sido meu aluno. Eu só gostaria que agora... Não, com todo, porque eu também queria saudar os procuradores que assomaram a tribuna, mas em especial eu não posso deixar passar a oportunidade. A doutora Maria Berenice Dias, minha colega de turma, 5 anos no nosso curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi uma imensa alegria minha, senhora presidente, ouvi-la. Acho que a todos nós, todos os 3, mas nós voltaremos, inclusive, a mencionar com toda certeza essas manifestações. Então, fica indicado o adiamento deste julgamento. Eu agradeço os senhores ministros. Presidente, me permite, a Vossa Excelência confirmou para amanhã a DC 41?
Só a DC 41. Ok, obrigado. Deste processo de hoje, o do ministro Fachin será republicado por causa do horário das que já chegaram as pessoas para a solenidade na sequência. Senhora Presidente, nós estamos desde ontem julgando a chapa, a questão da chapa, a cassação do diploma e a chapa lá no Tribunal Superior Eleitoral. Começamos ontem e hoje o presidente, em razão do volume dos trabalhos, ele marcou a sessão para amanhã o dia inteiro. Ele comunicou a você, né, senhora? Não comunicou, e de toda sorte o Supremo tem uma sessão marcada já há muito tempo, os advogados avisados, e os 3 ministros, evidentemente, se tiverem que estar lá, não poderão comparecer aqui, mas a sessão do Supremo está mantida, porque não, temos apenas mais para 8 justificar, integrantes. Claro, não tínhamos a pretensão de marcar a sessão do Supremo. Não, porque foi Era até só para cogitado isso hoje e nos foi perguntado. E aí, realmente, eu não recebi nenhuma comunicação, mas de toda sorte, evidentemente, se Vossa Excelência tiverem que estar lá, é impossível, não tem o dom da ubiquidade, estará justificado. Então, pelo menos fica a satisfação dada pelo vice-presidente. Pois não. Então, E senhora Presidente, confirmar, ficará o registro, naturalmente. evidentemente que Vossas Excelências estarão lá. Senhores ministros, eu agradeço a presença de todos, do senhor Procurador-Geral, senhores advogados, senhores servidores, secretária. Está encerrada a presente sessão. Na sequência, nós teremos, então, já agora sem um intervalo, a comparecer diretamente para a posição dos retratos dos ex-presidentes do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Joaquim Barbosa. Eu convido a todos para se dirigirem já ao Salão Branco. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.